Thaís Herédia, vou pedir que você continue aí a postos, porque agora a gente vai detalhar um pouco mais essa situação econômica aí do Brasil após o anúncio do maior nível de inflação dos últimos 6 anos. A gente chamou agora para conversar o Alexandre Schwartzman, ele que é especialista da CNN, ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN, Alexandre. Queria saber quais os efeitos na macroeconomia desse resultado que a gente teve aí da inflação. Boa tarde para você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Thaís, também. Um prazer estar aqui. Olha, a gente já está vivendo esses efeitos, né? Quer dizer, obviamente, a virada de ano é sempre um momento da gente fazer um balanço, mas o fato é que a inflação vem em 2 dígitos já há algum tempo, provavelmente recua esse ano, mas ela tem efeitos que estão afetando já a economia brasileira. Em particular, eu chamaria atenção para a corrosão do valor do salário real. Parte da desaceleração econômica vem disso. E, olhando à frente, a gente tem visto um esforço do Banco Central no sentido de trazer a inflação de volta para a trajetória de metas. Esse esforço se traduz numa elevação muito rápida da taxa Selic, que era 2% no começo do ano passado, fechou em 9,25%. Agora, em 2021, perspectiva de novos aumentos. Isso aí significa que a economia provavelmente vai perder fôlego ainda mais por força do impacto da taxa de juros, encarecendo o crédito, que reduz o investimento e reduz o consumo também. Vou chamar agora a Thaís Herédia, mas se ela não for fazer essa pergunta, eu vou fazer, porque essa política que a gente espera que resolva o problema, aparentemente não está conseguindo. Vai, Thaís. Depois dessa, Carla, dá até vontade de falar para você. Pergunta, depois eu falo. É até mais fácil para você não perder o teu raciocínio. Vai lá. Que é tua, Herédia. Não, então vamos lá, Alexandre. Eu acabei de falar com a Carla aqui que está muito difícil fazer previsões de médio prazo no Brasil, porque a volatilidade no comportamento dos indicadores e também do diagnóstico das lideranças e dos agentes econômicos, ela está muito alta, né? Não é privilégio nosso, não, ou praga, né, brasileira. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, eu acabei de dizer que a expectativa hoje é que a inflação caia para 5% em 2022. Ano passado foram várias revisões até chegarmos a esses 10%. Qual é o seu grau de conforto e qual é a sua extensão de visibilidade que te dá segurança para traçar aí um diagnóstico sobre o comportamento dos preços? Olha, Thaís, eu confesso que eu compartilho dessa sua visão. Eu tenho um número um pouco acima de 5% para a inflação agora de 2022, mas assim, o grau de segurança que eu atribuo é baixo, porque a gente de fato está num ambiente extraordinariamente volátil. E para colocar só, acho que talvez a principal incerteza que a gente vai viver no país, a gente tem uma transição política complicada, né? Ainda mais à luz das declarações recentes dos membros da equipe econômica do ex-presidente Lula, que é o favorito para a eleição. Quer dizer, tudo que eles estão ameaçando fazer é o tipo de coisa que, na hipótese de materializar essa vitória, da mesma forma, talvez em grau menor que aconteceu em 2002, quando falaram todas aquelas barbaridades, etc., a gente pode ver um dólar muito pressionado. Esse dólar mais pressionado leva a inflação mais para cima e aí tem um impacto também sobre as taxas de juros. Então, se a gente esquecer uma série de outras coisas que podem causar volatilidade, a gente tem mudança de política monetária lá fora, a gente tem uma pandemia que ainda não está domada, se a gente focar única e exclusivamente na questão eleitoral, a verdade é que a gente tem aí potencial para, assim, tem um bocado de fósforo aí perto de lenha seca. Então, não dá para ter uma confiança extraordinária sobre qualquer projeção que a gente faça. Precisa fazer previsão, é difícil, particularmente se forem sobre o futuro. Alexandre, queria perguntar, a gente está falando aí de alta de dólar, inclusive agora a Thaís Herédia estava falando há pouco que isso também é uma pressão muito grande no preço dos combustíveis, como a gente viu ali, o preço internacional também depende do dólar e o dólar para nós brasileiros anda muito caro, mas isso poderia ser, por exemplo, uma vantagem para investidores que quisessem vir investir no Brasil, porque nesse momento sai muito mais barato para eles que vêm em euro, em dólar e tudo adquirir e
investir e trazer esse tipo de alento até para os brasileiros que hoje estão precisando de desenvolvimento econômico, estão precisando de emprego, estão precisando que entre dinheiro. Mas a gente, no ano passado, viu que isso não estava sendo, não estava acontecendo de forma automática, vamos dizer assim, que havia ainda alguma coisa que estava acontecendo que os investimentos não vinham, apesar dessa facilidade de trazer o dinheiro forte, a moeda forte aqui para dentro. Eu queria saber se você compartilha dessa visão, se há realmente algum outro impedimento aqui dentro para a vinda desse investimento estrangeiro e o que você espera também agora para esse ano. Veja, Carla, eu acho que as condições estavam todas dadas, no ano passado em particular, para que o dólar ficasse muito mais barato. Parece paradoxal, né? Mas o fato é que a gente viveu um momento de forte elevação de preços de commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, então a relação entre o preço das coisas que a gente exporta e as coisas que a gente importa, que a gente chama em economia de termos de troca, ficou super favorável. A gente está na melhor relação de termos de troca do Brasil desde 2011. Essa magnitude da coisa. Em condições normais de temperatura e pressão, isso era para ter feito o dólar ficar muito mais barato, muito mais barato. Exatamente o que não está permitindo isso é o refluxo dos estrangeiros, é o refluxo do investimento estrangeiro. E vamos falar a verdade, também o fato de que brasileiros estão passando a ficar muito menos confortáveis com a perspectiva de deixar os seus recursos no Brasil. Então, tem acontecido, não chegaria ao ponto de dizer de fuga de capitais, que é um fenômeno muito mais grave, mas a gente tem visto um movimento constante em que, de maneira geral, os investimentos estrangeiros não apareceram, os investimentos brasileiros no exterior aumentaram. O problema, então, está ligado ao fato de que a perspectiva de política econômica é uma perspectiva ruim. O atual governo é muito ruim. Vamos colocar com todas as letras, né? Não entregou nada daquilo que prometeu nos últimos anos do ponto de vista de política econômica, não privatizou, não fez reforma tributária, não fez reforma administrativa, não mexeu no orçamento. O que ele conseguiu fazer foi furar teto de gastos, dar calote em precatório, fazer uma baita confusão com o imposto de renda. Quer dizer, é uma gestão econômica desastrosa. E a perspectiva é de uma gestão econômica também desastrosa para frente. Então, quem vai investir aqui? Quer dizer, o país está barato e vai continuar barato. Vai continuar barato porque, enfim, a gente não está dando nenhum motivo para o investidor, seja o estrangeiro, seja o nacional, sentir qualquer alento acerca das perspectivas de crescimento futuro. O que a gente dá, assim, a gente tem contas fiscais que estão complicadas. Esse ano passado, mais ou menos se seguraram porque a inflação foi o que foi, né? Mas a gente olha e fala, não, com um ambiente de inflação mesmo um pouco mais baixa, juro mais alto, as contas públicas estão numa situação complicada. O crescimento não vem. Por que as pessoas vão investir aqui mesmo? Bom, eu agradeço, de qualquer maneira, a gente fica triste, mas agradece, Alexandre Schwartzman, pela sua participação aqui no Visão CNN. Muito obrigada, obrigada também, Thaís Herédia, pela ajuda aqui na entrevista. Uma ótima tarde, Alexandre. Tchau, Carla. Tchau, Thaís.